Oi, oi, seja muito bem-vindo a esse vídeo, onde eu vou falar sobre os bloqueios que muitas vezes a gente absorve do nosso pai, da nossa mãe, e como a gente faz para liberar esses bloqueios. Bom, muitas pessoas acabam tomando a seguinte decisão ao longo da vida delas: eu não quero ser como meu pai, eu não quero ser como a minha mãe. E até aí tudo bem, uma decisão consciente que a pessoa tomou e não existe nada de errado com isso. Só que muitas vezes essa decisão ela vem acompanhada de um sentimento de raiva, de não aceitação daquele pai, daquela mãe, né? De um sentimento ali de mágoa. Então, quando isso acontece, a pessoa pode acabar atraindo os mesmos problemas que o pai ou a mãe atraiu, ou pode acabar bloqueando a vida. Como, por exemplo, nossa, minha mãe teve um casamento muito ruim, né? Um casamento muito difícil, eu não sei como minha mãe se sujeitou a isso, como minha mãe aceitou isso. E aí a pessoa decide: eu não quero ser igual a minha mãe. Tá? Decisão consciente, decisão tomada. Só que aí a pessoa tem um sentimento ali, né, com relação àquela história. Ela tem uma mágoa, ela tem uma raiva, ela não aceita, né, a jornada que a alma da mãe dela veio vivenciar, as escolhas que a mãe dela tomou. E aí, com esse sentimento de fundo com relação à mãe, o que é que ela faz? Ela bloqueia a vida amorosa. Então ela às vezes sabota um relacionamento, às vezes ela acaba tipo assim, vou ficar sozinha, né? Pra não ter um casamento igual a minha mãe teve, é melhor eu ficar sozinha. E tudo isso acontece de maneira inconsciente, porque lá no fundo ela tem uma não aceitação, né, da história que a mãe viveu, das escolhas que a mãe fez, tá? E aí por causa disso ela acaba bloqueando a vida amorosa ou atraindo homens complicados, né? Homens difíceis, onde ela valida, né, aquele sentimento de que casamento é difícil, porque minha mãe teve um casamento difícil, eu não quero viver as mesmas coisas que minha mãe viveu. Então, por um lado, ela não quer aquilo para a vida dela, mas por outro lado, existem emoções fortes ali ligadas àquilo, emoções negativas, né, de mágoa, de não aceitação, de rejeição, né, da história da mãe dela, da mãe dela, de alguma forma, tá? Um outro exemplo: nossa, eu tive uma situação muito difícil ali financeiramente na minha infância. Eu não quero ser igual ao meu pai, eu não quero ser igual à minha mãe, eu não quero ter essa vida difícil financeiramente como meus pais tiveram, como eu tive, né, na minha infância. E aí, por trás daquele sentimento, aí vem a decisão da pessoa, né? Eu não quero isso, eu não quero essa vida financeira como meu pai, como minha mãe teve. Só que por trás dessa decisão tem um sentimento ali de mágoa, né? Nossa, não tinha ali as coisas que eu precisava financeiramente, né? Quando eu era criança. Tem uma não aceitação, né? Da infância que a pessoa viveu, da história dela, do pai, da mãe, das escolhas que o pai e a mãe fez. E aí o que acontece? A pessoa ela decide vencer na vida, né? Ganhar dinheiro, ser próspero, mas lá no fundo tá aquele sentimento de raiva, de mágoa, de não aceitação, né? Aquela revolta. E aí o que acontece? A pessoa pode até conseguir um certo sucesso, né? Uma certa prosperidade, mas aquilo vem com muito peso, vem com muito sofrimento, é tudo muito difícil, as coisas não fluem, porque a energia que a pessoa está usando é uma energia da não aceitação, da raiva, da mágoa, né? Tá relacionado ali com a infância difícil que teve com o pai e com a mãe. Ou então a pessoa nem consegue nenhum tipo de resultado, os resultados são bem pequenos, porque a prosperidade ela fica bloqueada, porque existe aquele sentimento de fundo ali, de raiva, de revolta, de não aceitação, tá? Então é muito importante a gente entender que a nossa relação, né, as coisas que a maneira como a gente vê o mundo, tá muito relacionado com a nossa infância, com o nosso pai, com a nossa mãe. E você olhar para sua vida hoje, o que é que tá bloqueado aqui na minha vida? É a minha vida financeira, os meus relacionamentos amorosos, né, o meu emocional. De que maneira essa questão, esse bloqueio que você está tendo na sua vida hoje está relacionado com o seu pai ou com a sua mãe, né? O que é que você sente? Qual é a emoção de fundo que você tem com relação ao seu pai, com relação à sua mãe? Como é que foi, né, a sua infância? Como é que era essa questão que está bloqueada na sua vida hoje? Como é essa questão na vida da sua mãe, na vida do seu pai? Ou como era quando você era criança? Tá? E olhando para a sua vida de verdade, né? Olhando para dentro, olhando para a sua história, você acolher o que quer que surja aí, né? Qual é o sentimento de fundo que você tem com relação ao seu pai, com relação à sua mãe? Nossa, é raiva, é mágoa, é revolta, é não aceitação, tá? E você vai acolher esse sentimento, tá? Para curar, a gente precisa acolher.
Não adianta você ficar negando, nossa, eu tenho vergonha, eu não queria sentir isso que eu sinto com relação ao meu pai, com relação à minha mãe. Eu quero sentir amor, eu quero sentir gratidão, mas lá no fundo tem um sentimento, né? De revolta, de mágoa, de raiva. Então é importante a gente acolher o que quer que surja e entender que é permitido você ter as suas emoções, tá? O que a gente precisa é reconhecê-las, acolhê-las para poder transmutar de verdade, de maneira profunda. Então, tire um tempo para olhar para dentro de você, para refletir qual é a emoção de fundo, a emoção de base, aquela real que você tem, né, com relação ao seu pai, com relação à sua mãe, com relação à sua infância e das questões que você vivenciou, para que você possa liberar. Como é que eu faço para liberar essas emoções? Você vai se permitir sentir tudo isso por um tempo, então tire uns minutos para sentir isso, tá? Chora, coloca para fora, desabafa, coloca no papel, faz uma carta, escreve, né? Como é que foi para você essas questões que você vivenciou. E depois você vai se abrir para liberar isso através do Ho'oponopono, que é uma das técnicas que eu sempre ensino, tá? Então você vai lá, fecha os seus olhos, olha para esse sentimento que você tem com relação ao seu pai, com relação à sua mãe, e você faz o Ho'oponopono da seguinte forma: eu sinto muito por ter passado por essas situações de privações financeiras na minha infância, tá? Um dos exemplos que eu dei aqui hoje. Eu me perdoo por estar utilizando a energia da raiva, da mágoa, da não aceitação na minha vida financeira. Eu me perdoo por sentir raiva ainda, por sentir mágoa com relação ao meu pai, com relação à minha mãe, tá? Eu me amo e eu sou muito grata por me libertar de todas as memórias negativas que eu tenho com relação ao meu pai, com relação à minha mãe. Então você vai fazer isso, se permitir sentir, fazer o Ho'oponopono, né? Faz por alguns dias para poder ir liberando essas memórias, liberando esses sentimentos. E no seu tempo, quando você se sentir pronta, você pode também fazer o Ho'oponopono para o seu pai, para sua mãe, tá? Então a mesma coisa, pega uma foto do seu pai ou da sua mãe, ou fecha os olhos, mentaliza eles na sua frente e faz o Ho'oponopono. Eu sinto muito, minha mãe, por você ter tido um casamento tão difícil. Eu te perdoo, minha mãe, por não ter tido um casamento feliz, né? Me influenciado positivamente aqui com relação à vida amorosa. Eu te amo e eu sou muito grata por me libertar de todas as memórias negativas que eu compartilho com você, tá? Eu tô dando exemplos, baseado nos exemplos que eu dei aqui, mas aí você vai adaptar para o seu caso, para sua história, para a questão que você tem com relação à sua mãe, com relação ao seu pai, utilizando as 4 frases básicas, né? As 4 palavras básicas do Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoe ou eu te perdoo, eu te amo, eu sou grata. E aí você vai se abrir, tá? No seu tempo, para perdoar o seu pai, para perdoar a sua mãe, para entender que eles são pessoas, né? Almas que vieram para esse planeta evoluir, que eles têm as feridas deles, né? Que eles fizeram as escolhas deles e que a gente precisa respeitar o livre-arbítrio do outro. E fazendo isso, você vai se abrir para quê? Para viver a sua história, a sua jornada, sem carregar essa bagagem, esses bloqueios do seu pai, da sua mãe, sabe? Sem ficar com esse peso, com esse sentimento, utilizar essa energia da raiva, do ódio, né? Da mágoa, para conseguir as coisas na sua vida. Então, assim, você pode escolher ter uma vida totalmente diferente do seu pai e da sua mãe, mas sem utilizar essa energia da raiva, da mágoa, da não aceitação. Eu escolho, no amor, viver uma vida próspera usando a energia do amor e não a energia da raiva por meu pai ou pela minha mãe não ter tido uma vida próspera, né? Não a energia da não aceitação pela minha mãe não ter tido um casamento feliz, né? Então, assim, quando a gente transmuta, a gente consegue voltar para a nossa essência, que é amor, que é alegria, que é gratidão. E as coisas começam a fluir, né, na nossa vida, as coisas começam a acontecer, a gente se abre para realmente utilizar a energia do amor, ao invés da energia do medo, a energia da raiva, a energia da mágoa, da revolta, tá? Coloca aqui nos comentários o que é que você achou desse vídeo, compartilhe com as pessoas que você acredita que pode se beneficiar desse conteúdo e a gente se vê no próximo vídeo. Gratidão!